Olá! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Vamos continuar nossa leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Continuamos ainda com a nova versão internacional, a NVI. Vamos ler do verso 26 até o verso de número 40. Diz assim a palavra de Deus: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu à carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe a subir e sentar-se a seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Bacana, né? Uma das passagens, se a gente pudesse dizer, né, seria uma das passagens mais bonitas da Bíblia, mas tem tantas outras tão bonitas. Anteriormente nós lemos a história de Simão, um camarada que era um enganador, enganava as pessoas, e ele propôs comprar os dons do Espírito Santo a Pedro, e Pedro o amaldiçoou, né? Mas Pedro ainda dá o conselho a ele que havia a possibilidade dele se arrepender, pedir perdão a Deus, e que Deus poderia ainda ser misericordioso com ele, apesar do coração dele estar cheio de pecado, cheio de más intenções. Então agora está dizendo que um anjo apareceu para Filipe e disse para Filipe ir para uma determinada estrada. E Filipe obedeceu essa ordem e ele foi para essa estrada. Nessa estrada ele viu uma carruagem, e quem estava nessa carruagem era um eunuco etíope. A Etiópia é um país, né?
E esse homem era alto oficial da rainha de Candace, né? Da rainha etíope. Esse homem era um homem de confiança, era o responsável pelo tesouro da rainha, né? E ele era eunuco. Eunuco, vocês sabem, é um homem que é privado das suas qualidades como homem, né? Justamente esses homens passavam por esse tipo de cirurgia para não incomodarem as mulheres do rei, né? Eles cuidavam das mulheres do rei, então para o rei se sentir seguro, ele ia e fazia essa cirurgia violenta no homem para que ele não pudesse ser mais homem, né? Diz até a história que um eunuco, ele até afina a voz por conta dessa cirurgia. Eu não tenho dados científicos, isso aí foi uma coisa que eu li por alto, não tenho afirmação científica. Dizem isso, né? Que um eunuco consegue até vozes mais agudas por conta disso. Ele perde a masculinidade dele por conta dessa cirurgia. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar pelo telefone 39645836, eu posso explicar melhor isso aí. Então o Filipe foi atrás da carruagem e ele percebeu que o eunuco, o texto diz que ele veio da Etiópia para Jerusalém para adorar em Jerusalém. Logo, esse homem adorava Jeová, ele não adorava um outro Deus, adorava o Deus dos judeus, né? Tanto é que ele foi para Jerusalém justamente para isso. Então Filipe percebeu que ele estava lendo um livro, o livro de Isaías, né? E então Filipe pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo? Queria fazer uma pergunta a você. Alguma vez você passou por esse tipo de experiência, de você estar lendo um trecho da Bíblia e alguém chegar para você e perguntar: você está entendendo o que você está lendo? E você respondeu: claro, aqui está escrito isso, assim, 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 explicar aquilo. Ou você já viu alguém explicando o que está escrito na Bíblia? Se você já viu, ou se você já explicou a alguém um trecho da Bíblia, você é um privilegiado, tá? Porque são poucos que fazem isso, tá? Poucas pessoas leem a Bíblia e entendem. E poucos são aqueles que leem e explicam. Então a chamada pregação expositiva é uma coisa muito rara, muito rara. Você vai contar nos seus dedos quantos pregadores fazem esse tipo de coisa. É muito comum um camarada, ele sobe no púlpito, lê um texto e quando ele começa a falar, ele vai falar de outras coisas, menos do texto. Ou então ele vai inventar coisa. Sabe, tipo, ele lê lá o Salmo 23 e vai encontrar o diabo ali no Salmo 23 e vai dar um jeito de falar do diabo ali. Não sei de onde ele tirou, mas ele vai fazer isso. Vocês já viram isso? Eu tô cansado de ver. Aí eu fico me perguntando onde foi que o sujeito viu o diabo aqui no Salmo 23. Mas ele tem que falar do diabo, né? Ele tem prazer, não sei se é para dar medo. Qual é o objetivo? Quando o diabo aparece no texto, aí é claro, você tem que falar. Apareceu aqui, lá por exemplo, o texto lá de Mateus 4, a tentação no deserto. Então, se você for pregar aquele texto, você é obrigado a falar do diabo, porque o trecho fala do diabo. Agora, se o trecho não fala do diabo, para que você vai falar, né? Aqui nós estamos falando de pregação e explicação da palavra. O etíope, ele estava lendo o texto de Isaías, né? E o texto, olha só o texto que ele estava lendo: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abria a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? Aí o eunuco estava lendo esse texto. Será que se você estivesse no lugar desse eunuco, você entenderia esse texto? Então o eunuco faz uma pergunta para Filipe muito pertinente. Se eu estivesse no lugar do eunuco, eu também não entenderia. Eu sei de quem ele está falando, sei da parte de Isaías que ele está falando, sabe? Eu sei do que ele está falando, eu sei.
né? Você também sabe. Mas o eunuco, ele era de uma terra distante. Ele estava tendo os primeiros contatos com o judaísmo, né? Então ele faz uma pergunta muito interessante para Filipe. Diz assim, verso 34. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Você sabe de quem um profeta está falando? Quando você lê esse texto, ele é de si próprio ou de outro? O profeta aqui é Isaías. Isaías está falando de quem? Está falando de si próprio, de Isaías, ou está falando de outra pessoa? E se é de outra pessoa, de quem é essa outra pessoa que Isaías está falando? É essa pergunta que o eunuco, que a gente não sabe o nome dele, só sabe que ele era alto oficial da rainha etíope, né, que era um homem de confiança, cuidava do tesouro, né, ele tinha regalias, tanto é que ele estava na carruagem, né, ele era para estar guiando. O eunuco é um escravo, ele era para estar guiando a carruagem, não. Tinha gente que anda carruagem para ele, né? Em outras palavras, no tempo de hoje, nós diríamos assim, ele tinha um motorista particular. Ele tinha alguém que conduzia a carruagem para ele. Tanto é que ele manda a carruagem parar, né? Então, quando ele faz essa pergunta para Filipe, de quem o profeta está falando, se era de si mesmo, de Isaías, ou era de uma outra pessoa, o texto diz para a gente o seguinte, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus, né? O que Jesus representa? O que o ministério de Jesus representa? O que a vida, morte e ressurreição de Jesus representa? Você saberia responder essas perguntas? O que representa isso? O que representa aquele menininho que Deus jogou nos nossos braços para a gente tomar conta, né? Um menino indefeso, e nós mandamos um exército para matar esse menino. Esse menino conseguiu escapar, mas quando esse menino já estava um homem feito, nós novamente mandamos um exército prender esse menino que já era um homem. E dessa vez nós conseguimos, prendemos, torturamos, crucificamos. Mas esse menino que já era um homem na época, ele ressuscita no terceiro dia, fica com a gente 40 dias e sobe para o céu e fala que vai voltar. Que história! Isso deveria trazer alegria ao nosso coração, saber que o Filho de Deus veio na nossa direção, veio por amor a nós. Ele não veio para castigar os seus filhos, né, os filhos de Deus, melhor dizendo, os seus irmãos, mas ele veio para nos trazer boas novas. Ele veio para nos dar a vida eterna. Que coisa maravilhosa! Nós temos um Deus que nos ama e é capaz de se transformar num homem com as nossas mesmas fraquezas. Jesus chorou, Jesus teve medo, Jesus sangrou, Jesus morreu, com as mesmas fraquezas. Ele tinha que ter essas fraquezas para poder ser o nosso representante, por isso que ele tinha nossas fraquezas, né? Então Filipe vai explicando tudo isso para esse eunuco. Até que na jornada que eles estavam fazendo na carruagem, enquanto isso, Filipe estava contando a história de Jesus para ele, né? Alguém já contou a história de Jesus para você? Explicou que a história começa antes da fundação do mundo, antes de Gênesis, antes do princípio, no princípio criou Deus o céu e a terra. Antes disso, a história já estava preparada para aquela morte de cruz, para a remissão dos pecados. Antes mesmo que nós pecássemos, a história da redenção, a história do perdão, do Deus que perdoa, do Deus que ama com amor profundo, já estava escrita. E Filipe, contando a respeito da passagem de Isaías, fala de Jesus para esse eunuco. E esse eunuco fica encantado. E ele fica de tal forma encantado que quando eles chegam a um determinado lugar, aquela região onde ele estava era uma região desértica, né?
Mas eles chegaram a um lugar e nesse lugar tinha água. Então esse Filipe, o eunuco, chega para Filipe e pede para ser batizado. Tem água aqui, o que me pede? Filipe pergunta a ele, você crê? E ele responde as palavras dele. O eunuco respondeu, verso 37, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A declaração do eunuco. Isso basta. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso basta. Se você, conforme disse Felipe, né? Você pode se crer de todo o coração. E ele disse, eu creio de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então eles mandam parar o eunuco, né, que era o chefe da comitiva, manda parar a carruagem, eles descem da carruagem e Felipe então batiza o eunuco. E o texto diz que houve um arrebatamento, o Espírito pega Felipe e tira Felipe ali, porque a missão dele ali já estava cumprida. Ele já batizou, ele evangelizou e batizou o eunuco. Então o eunuco não vê mais Filipe, o Espírito arrebata Filipe para um outro lugar chamado Azoto. E o eunuco prossegue a viagem dele, né? E o texto diz assim, o eunuco não viu mais, e cheio de alegria, todo feliz, porque foi batizado, porque recebeu Jesus no coração, ele de todo feliz, ele volta para sua terra. Enquanto isso, Filipe foi trasladado pelo Espírito para Azoto, e diz o seguinte, que quando ele chega lá, ele continua pregando o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Aqueles homens, aqueles discípulos, eles não paravam de pregar. Teve até um momento num desses vídeos aí que eu usei uma figura de linguagem, e eu usei a seguinte figura de linguagem: quando eles não estavam pregando, estavam pregando. Aqueles homens pregavam até dormindo, eles não paravam. Tinha uma coisa, uma força naqueles homens, um motor no coração daqueles homens que impedia que eles parassem de pregar. Eles, debaixo de ameaça das autoridades, debaixo de ameaça de tortura, de prisão, de pena de morte, eles não tinham jeito. Eles diziam, Deus mandou pregar, então eu vou obedecer a Deus, não vou obedecer os homens, e continuava pregando. O Felipe acabou de pregar para aquele homem, e aquele homem levou o evangelho para a terra dele, para os parentes, para os compatriotas dele. Eu estou me referindo ao eunuco, que a gente não sabe o nome dele, a Bíblia não fala, né? E ele leva o evangelho lá para a sua terra, certamente vai falar disso para a rainha dele, com certeza. E Felipe é levado pelo Espírito, é arrebatado para uma outra situação, uma outra localidade, e quando ele chega lá, ele já chega pregando, ele não parava de pregar. O apóstolo Paulo dizia que o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ser cristão aponta para o abrir mão. Jesus certa vez disse, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo. É uma tarefa bem árdua, né? Você abrir mão dos seus valores, abrir mão da sua vontade, né? No outro dia eu brincando falei, o camarada ele quer ser missionário em Nova York, ele quer ser missionário em Paris, quer ser missionário em Amsterdã, e Deus fala para ele assim, não, eu quero que você seja missionário lá na janela 10x40, lá no olho do furacão dos muçulmanos. É lá que eu quero, lá no olho do furacão, onde tem os conflitos entre nações, onde bombas explodem a cada momento. É lá que eu quero que você seja missionário. Aí você não consegue abrir mão da sua própria vontade, que é muito difícil. Não, senhor, ir lá num lugar cheio de bomba, eu quero ir para Nova York, eu quero ir para Paris, lá tem conforto, lá tem luxo, né? E nós somos assim, nós temos dificuldade de abrir mão dos nossos valores, da nossa vontade. Eu proponho que a cada dia a gente peça a Deus, Senhor,
tira do meu coração aquilo que não é seu. Porque por nós mesmos, nós não conseguiremos nunca abrir mão dos nossos valores. Só mesmo quando o Espírito Santo nos convence, sabe, trabalha na nossa mente, trabalha no nosso coração, a ponto de nós abrirmos mão de nós mesmos, como esses homens fizeram, como Jesus fez. Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. Essa era a vontade de Jesus. Mas, no entanto, não faça a minha, faça a sua. Quando nós atingirmos esse nível espiritual, de nas nossas orações, nós não pedirmos a nossa vontade, mas pedirmos a vontade de Deus, teremos todas as nossas orações atendidas. Antes da gente orar, a gente pergunta a Deus: Deus, o que o Senhor quer me dar? Aí Ele vai dizer para você: eu quero que você vá lá para a janela 10x40. Aí você fala: ok, Deus. Deus, por favor, me leve lá para a janela 10x40. Por mais medo que você tenha, mas Deus está mandando, então é para lá que você deve ir. Ok? Olhando para Filipe, vamos tomar isso como exemplo de vida para nós. Começando por mim, tá? Eu costumo dizer o seguinte: a Bíblia está cheia de dois tipos de pessoas, de exemplos de dois tipos de pessoa, do tipo de pessoa que agrada a Deus e do tipo de pessoa que não agrada a Deus. Sempre, você vai, desde o início, você vai lendo a Bíblia, vai encontrando essa pessoa que agradou a Deus, essa outra que não agradou, essa que agradou a Deus, essa que não agradou. Caim e Abel, né? Os dois malfeitores na cruz, Marta e Maria, e assim por diante você vai encontrando. Filipe era um homem que agradava a Deus. Jó era um homem que agradava a Deus. Amém? Pessoal, meu telefone está disponível, compartilhem o nosso vídeo, tá bom? Inscreva-se se você não inscreveu. Ontem eu falei sobre simonia, alguém que vende dons espirituais, né? É de graça, é só você clicar ali no inscreva-se, é de graça. Aí você vai estar linkado com a gente, vai me ajudar no meu ministério, só pelo fato de você se inscrever aí, tá? E você vai receber notificações nossas. Tá? O meu telefone está disponível para você fazer qualquer pergunta, qualquer dúvida que você tenha. Quem disser onde que está escrito esse texto de Isaías aqui, já sabe qual é o livro, qual é o capítulo e quais versículos está esse texto, ganha um chocolate. Tá? Eu acho que vou ter que comprar uma fábrica de chocolate, né? Se você disser para mim, está em Isaías capítulo tal, verso tal, ligou para mim, ganhou um chocolate. Esse texto que o eunuco estava lendo aqui, tá? Quarta-feira, dia 2, quem estará no nosso canal é o presbítero Marcelo, da Igreja Presbiteriana Central de Cruzeiro do Sul. Ele vai falar para a gente sobre vida de oração, sobre sobre testemunho de vida de oração. Vida de oração é intimidade com Deus. Vida de oração é relacionamento com Deus. Tem pessoas que acham que oração é pedir. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, cura fulano, e faz aquilo, arruma um emprego, e faz o meu marido voltar, faz minha esposa voltar, né? Tem gente que lida com Deus dessa forma, tá? Mas oração é muito mais de relacionamento. Eu costumo contar uma historinha para exemplificar a oração. A oração é o seguinte: o pai chegou do trabalho, aí sentou no sofá, cansado, coitado, sentou no sofá da sala, aí veio o filho adolescente. Aí, velho, coroa, tudo bem? Me dá 10 reais aí, pai, que eu quero ir lá na lanchonete, eu quero fazer um lanche lá na lanchonete. Não sei nem se faz lanche por 10 reais. Faz? Deve fazer. Vamos lá. 10 reais para fazer um lanche lá no trailer. Aí o pai vai, pega 10 reais, entrega na mão do menino. Valeu, hein? Obrigado, pai. E foi embora, foi gastar o dinheiro dele. Aí veio a menininha menor, né?
o filho adolescente, aí vem a menininha menor. Ela vai e sobe no colo do pai, se aninha no colo do pai, fica acariciando o rosto do pai, né? Deitadinha no colo do pai, ela vai e dorme no colo do pai. Para essa menininha, se o pai der 10 reais para ela, deu. Mas se ele não der, tá bom também. Ele dá carinho para ela, ele o alimento dela é ele que providencia. Quando ela fica dodói, é ele que compra o remédio, né? É ele que a protege dos perigos. Então ele fornece tudo o que é necessário para ela viver. Se ele der os 10 reais, vai ser bem recebido, que bom. Mas se ele não der, ele já dá coisa demais para ela, mais do que suficiente. E o outro não, o outro só queria os 10 reais. Então existem pessoas que se relacionam com Deus assim. Ai Deus, me dá 10 reais. Oh Deus, me arranja um emprego. Oh Deus, me compra uma casa nova, eu quero um carro novo, Deus. Aí Deus dá, obrigado, sai batido e às vezes nem agradece. Eu me lembro da história dos 10 leprosos. Tá? Se você não conhece, pode me ligar que a gente lê junto a história dos 10 leprosos. Agora, uma vida de relação com Deus é a vida que você deita no colo de Deus, faz carinho na barba de Deus, dorme no colo dele e se sente seguro, se sente tranquilo, se sente feliz porque ele te dá tudo aquilo que você precisa. Eu tenho um amigo que ele costuma postar o Salmo 23 numa versão que é bastante interessante. Em vez de o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele achou uma versão que diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Eu gosto dessa versão. Eu vou até ver aqui nessa versão aqui como é que tá, só por curiosidade. Eu não me lembro como é que tá. Eu tô com a NVI. Vamos ver como é que tá aqui na NVI. Salmo 23. Só por curiosidade. Cadê? Atenção, Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Olha aqui como é que tá. O Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Justamente a versão que esse meu amigo ele costuma publicar no WhatsApp dele. O Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Aquela garotinha, ela não sente falta de nada. Tudo que ela precisa, o pai dá. Se o pai quiser dar os 10 reais, ela não vai recusar não, né? Se Deus te der um carro zero, você não vai recusar. Mas Ele já te dá tanta coisa. Você tem tantos motivos para agradecer. Só o fato de você abrir os olhos de manhã, só o fato de você levantar da sua cama de manhã. Quantos queriam levantar da cama de manhã? Né? A gente reclama quando de madrugada dá vontade de ir no banheiro, né? Poxa, uma hora dessa, ir no banheiro, a gente levanta chateado, né? E a gente deveria estar feliz. Que bom que eu posso levantar. Quantos queriam ter essa bênção, esse privilégio, essa regalia? Tá bom? Então, pessoal, quarta-feira, vida de oração. Um testemunho de vida de oração com o presbítero Marcelo, lá da Igreja Presbiteriana Central de Cruzeiro do Sul. Não perca, quarta-feira, dia 2. Tá bom? Se você tem algum assunto que você gostaria que nós convidássemos alguém para falar sobre esse assunto, é só ligar para mim, ó, quero falar sobre isso, sobre oração, por exemplo. Ah, mas aí o Marcelo já vai falar para a gente, né? Quarta-feira. Mas um outro assunto, né? Qualquer outro assunto que você gostaria que nós debatêssemos não, que nós convidássemos alguém para falar aqui, tá? Não precisa ser necessariamente sobre Bíblia. Quarta-feira a outra, o convidado vai falar sobre a religião sob o ponto de vista da psicologia, tá? Um assunto interessante também, tá? Então, e se você quiser uma visita, é só ligar e marcar, tá? Não precisa se preocupar com nada, só um copo d'água e uma varandinha para a gente sentar, conversar, ler Bíblia já é o suficiente, tá bom? Pode convidar, não é cobrado nada, absolutamente nada,
tá bom? Seja você de qual religião for, tá bom? Meu nome é Orlando Brasil, meu telefone é 39645836. Muito obrigado pela sua atenção. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Fique com Deus.